Vocês já desistiram de orar por não saberem orar? Bem, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre oração e o modelo que Jesus estabeleceu de oração aos seus discípulos. Os discípulos, eles se encontraram nessa mesma situação. Eles buscaram mais conhecimento de como orar. Então eles foram ao mestre, eles foram a Jesus perguntar exatamente isso, como é descrito em Lucas 11. Só que a oração dominical é melhor detalhada em Mateus 6, versículo 9 ao 13. Vamos ver? Versículo 9. Por essa razão vós orareis: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Esse é o primeiro trecho que Jesus ensina aos seus discípulos dessa oração, e é muito interessante que ele vai ensinar aos discípulos como devemos chamar Deus, da maneira como Ele é para você. Se Ele é teu pai, então diga pai, paizinho, Abba, porque nós fomos adotados como filhos de Deus através de Jesus Cristo. Então, se você considera Deus como seu pai, então chame Ele da maneira como Ele é para você. Então, Ele vai dizer isso. E Ele continua dizendo o seguinte: santificado seja o teu nome, trazendo essa característica, dando ênfase à característica marcante de Deus, da sua santidade, de que Ele é puro. Venha o teu reino, porque eu quero, Senhor, sentir mais a tua presença, ter mais conexão contigo. Então venha e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque a tua vontade é soberana, o Senhor tem conhecimento a respeito de tudo que há, passado, presente, futuro, sobre mim. Meu conhecimento é limitado, então seja feita a tua vontade, não a minha. A tua vontade venha vir em primeiro lugar. Dá-nos hoje o nosso pão diário. Bem, quando declaramos isso, nós estamos dizendo: Senhor, pelo de hoje, nos sustenta, nos garante o alimento. Porque confiamos no Senhor, que o Senhor sempre nos sustenta, o Senhor acrescenta aquilo que é das nossas necessidades para preencher, Senhor, e nos sustentar. Mas pelo dia de amanhã, pelo futuro, está nas tuas mãos. Eu não quero ficar me preocupando, ficar ansioso por isso. Então, pelo de hoje, eu lhe peço, Senhor. E chegamos ao ponto crucial dessa oração. Isso porque essa parte vai dizer o seguinte: perdoe as nossas dívidas da mesma forma como nós perdoamos os nossos devedores, aquele que nos ofendeu, que fez algo contra nós. Então, está estabelecendo o seguinte: da mesma maneira, da mesma forma como alguém que me ofendeu, que agiu de maneira errada contra mim, eu perdoei, Pai, então me perdoe pelos meus erros. E o ponto crucial é o seguinte: porque se você não perdoou alguém que te machucou, que te magoou, que te feriu, você está dizendo que, da mesma forma como você não perdoou, também não perdoe os meus erros, Senhor. Porque essa oração, ela estabelece um comparativo nessa parte. Porque vai comparar que, da mesma forma como você perdoa ou não perdoa alguém, Deus também vai te perdoar ou não te perdoar. Então, se você quer que os seus erros sejam perdoados por Deus, você também, da mesma maneira, também deve perdoar aqueles que te magoaram, que te feriram. E não nos conduzas à tentação, ou em algumas versões, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Porque é fato, Satanás sempre vem para tentar nos conduzir, nos fazer sair do caminho. Então, Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça,
venha, Senhor, meu Deus, estar nos sustentando no caminho, venha estar, Senhor, nos livrando, Senhor, da tentação, não nos deixando nos afastar da Tua presença, não nos deixando sair do Teu caminho, que é o único caminho vivo, o único caminho que nos dá liberdade, salvação e vida eterna. Então, que venha, Senhor, meu Deus, nos ajudar, Senhor, meu Deus, nos conduzir a nos manter nesse caminho, não nos afastar dele. Então, e por último, Jesus vai dizer o seguinte: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Enfatizando que o Senhor tem um controle de tudo e de todas as coisas, enfatizando o seu poder supremo, a sua majestade, a sua glória, que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Deus único, vivo e eterno. E Ele finaliza dizendo amém, que significa que assim seja, que aquilo, tudo que foi pedido, tudo que foi dito em oração, venha a acontecer. E além disso, além de Ele nos ensinar a orar, Jesus ele também nos ensina a maneira como nós devemos nos comportar diante da oração. Jesus ele estabelece 2 critérios a respeito dessa maneira de se comportar. E ele vai dizer o seguinte: se você vai fazer uma oração só você e Deus, então esteja em um local isolado, onde esteja só você e Deus, para que você não venha a ser interrompido por alguém, ou para que você não venha se preocupar se tem alguém olhando, ou se o que estão falando, o que estão pensando. Então, é uma conversa privada, não é uma oração em grupo, é uma conversa privada, então esteja em um local só você e Deus, num local privado. E o segundo critério que Jesus ele vai estabelecer é que não faça orações repetitivas, com palavras repetitivas, ou uma oração várias e várias vezes, acreditando que dessa forma serão atendidos, porque os gentios acreditam assim. Então, não faça uma oração mecânica, uma oração vazia, porque da mesma forma Deus ouve a primeira, ouve a segunda, ouve a terceira. Então, se você vai, por exemplo, pedir por cura, e você vai pedir mais de uma vez, então que você ore como se nunca tivesse pedido aquilo, na mesma intensidade, para que você não venha a orar de uma maneira vazia, de uma maneira mecânica, vou orar mais uma vez por isso, e de uma maneira desanimada. Então, ore na mesma intensidade, como se fosse a primeira vez que você estivesse orando, se você for orar por mais de uma vez. Mas não acredite que orar várias e várias vezes será atendido. É isso que Jesus está estabelecendo. Bem, o vídeo termina por aqui. Espero que essa palavra tenha edificado você e fique com Deus.